Olá, pessoal! Continuando o nosso estudo de diferentes maneiras de implementar, diferentes estruturas de dados para implementar de modo eficiente tabelas de símbolos, vamos falar hoje sobre as árvores rubro-negras. E isso não é uma alusão a futebol, tá? Já vai ficar claro por que elas são chamadas rubro-negras. E no caso, essas são árvores binárias, de busca, balanceadas, que usam rotações para manter esse balanceamento ao longo das operações ali de inserção e remoção. Nessas características, elas são as mesmas das árvores AVL que a gente acabou de ver. No entanto, elas não usam, as árvores rubro-negras não usam fator de balanceamento, que é aquela diferença entre a altura da subárvore esquerda e da subárvore direita. Elas não vão usar isso de modo explícito, pelo menos, elas usam outras propriedades, tá? O que torna elas particularmente curiosas, particularmente interessantes. Eu não diria que elas são mais ou menos interessantes do que as árvores AVLs, mas certamente são diferentes. Então, acho que esse é um dos motivos que eu queria começar falando para vocês do porquê a gente estudar essa estrutura de dados. Embora muito semelhante com as árvores AVL, elas vão atingir um objetivo muito próximo, um resultado muito próximo, mas com um outro conjunto de propriedades, de premissas, e eu acho nada óbvio isso. Isso lembra a gente de como algoritmos de estruturas de dados podem ser diversos, né? A gente pode conseguir resolver um problema com bastante eficiência, indo por caminhos diferentes, ainda que tenham vários pontos em comum. Assim, seguindo nessa questão do porquê, para motivar vocês por que a gente está vendo isso, um dos pontos é conhecer essa estrutura de dados, que é uma estrutura de dados muito famosa. Embora as árvores AVL tenham sido as primeiras árvores balanceadas, talvez hoje as rubro-negras sejam as mais famosas e as mais implementadas em biblioteca. Eu não tenho certeza, mas elas são muito conhecidas, né? Possivelmente superando as AVL. Mas não é só conhecer uma estrutura de dados porque ela é famosa. Eu quero lembrar vocês que dois propósitos gerais desse curso é a gente conseguir entender conceitos e estruturas complexas e exercitar a nossa capacidade de projeto e análise de algoritmos, nosso raciocínio lógico para tomar decisões de projeto e conseguir fazer as análises. E aqui vai ter oportunidade para ambos. Por quê? Porque as árvores rubro-negras não são triviais, elas são bem interessantes, bem intrincadas do jeito que elas funcionam. Ao mesmo tempo que eu não vou só contar para vocês o que elas são. A gente vai brincar de resolver problemas para projetar, para manter o balanceamento dessas árvores, para manter as propriedades delas. Conforme a gente for avançando aqui na aula, a princípio eu vou começar apresentando a definição delas e a gente vai ver por que essa definição é interessante e tal. Mais uma questão de compreensão de uma estrutura complexa, como eu falei. Mas na sequência a gente vai brincar em analisar a altura máxima dela, em ver como implementar uma inserção, e aí pensem como um projetista, que está lá olhando e falando, nossa, quando eu insiro aqui, alguma coisa quebra, alguma propriedade quebra, como que eu conserto? Tá? Eu quero que vocês tenham isso em mente. Mas isso é para daqui a pouquinho, vamos começar definindo ela, senão não dá nem para a gente brincar, né? Então, qual que é a definição das árvores rubro-negras? Uma árvore é rubro-negra se, além de ser binária e de busca, essa árvore tiver os nós coloridos de vermelho ou preto, tá? Nada especial com essas cores, tá, gente? Tem até uma história curiosa do porquê que elas têm essas cores, mas o fato é que eu tenho que ter duas cores de nós, dois tipos de nós aqui, tradicionalmente, originalmente, vermelho ou preto. A raiz é sempre preta, essa é a propriedade número 2. Dois nós vermelhos não podem ser adjacentes, tá? Então vermelhos não podem ser adjacentes. Isso quer dizer que quando a gente pensar na árvore lá, aquela estrutura de pai e filho, né? Um descendente o filho descendente do pai e tal, a gente nunca vai poder ter dois nós vermelhos em sequência, né? Você nunca vai poder ter um filho vermelho de um pai vermelho. E além disso, a última propriedade, que é a número 4, é que todo o caminho da raiz até um apontador null, a gente vai chamar esses de caminhos raiz null, tá? Tem o mesmo número de nós pretos. Tá? Ele vai ter o mesmo número de nós pretos. Eu não estou afirmando qual é esse número muda de árvore para árvore, mas todos os caminhos têm que ter o mesmo número, tem que ter essa homogeneidade. Para entender o que são esses caminhos raiz null, pensem em buscas mal sucedidas, sabe? Eu começo a descer na árvore, por exemplo, imagine uma árvore bem simplificada aqui. Eu tenho a raiz, daí pela busca que eu estou fazendo eu desço à esquerda, depois vamos dizer que eu desço à esquerda de novo, depois eu desço à direita, e daí eu queria descer à direita aqui, mas aqui
não tem nada, aqui está vazio. Tá? Aqui no caso tem um apontador para null, por isso caminho raiz null. Né? Eu começo na raiz e termino no null. Todo caminho desse jeito, na árvore rubro-negra, tem que ter o mesmo número de nós pretos. Tá legal? Então, falando assim a definição, é difícil visualizar, né? Eu apresentei as propriedades, mas vamos ver agora como que é e como que não é uma árvore rubro-negra. Porque às vezes a gente entende melhor vendo o contra-exemplo, né? Vendo onde a coisa quebra. Então eu vou começar por eles. Antes de apresentar para vocês exemplos de árvores rubro-negras, eu quero começar mostrando para vocês contra-exemplos, mostrando para vocês como nem toda árvore vai poder ser rubro-negra, não vai conseguir atender essas propriedades. Então, eu vou pegar um exemplo bem simples aqui, que inclusive ajuda a mostrar qual a relação entre ser uma árvore rubro-negra e ser uma árvore balanceada. Para isso eu vou pegar uma lista com 3 nós, né? É uma árvore desbalanceada ali, mais básica que eu consigo pensar. Então imaginem aqui que eu tenho uma árvore que tem aqui o nó número 1, filho direito dela o nó número 2, filho direito desse o nó número 3. É bem simples, né? No caso, eu vou pegar isso aqui, vou duplicar algumas vezes, porque eu quero mostrar para vocês que a gente, por mais que a gente se esforce, a gente não vai conseguir colocar uma coloração nessa árvore de modo que ela seja rubro-negra. Tá? A raiz está aqui, né? Eu devia ter feito antes de copiar, mas começa aqui a raiz, né, no nó número 1. E agora eu quero mostrar para vocês, eu vou tentar diversas colorações e vocês vão ver onde que elas falham. Tá? Isso vai ajudar, inclusive, a entender melhor as propriedades. Então eu comecei falando que a raiz tem que ser sempre preta, então eu vou colocar aqui uma raiz preta aqui, o nó raiz preto, e eu vou colocar os outros nós pretos também. Vamos ver se eu fizer isso, que propriedade eu estou violando? Eu vou violar a propriedade 4, porque a propriedade 4 nos diz que todo caminho raiz null tem que ter o mesmo número de nós pretos. Para deixar bem claro o que é o caminho raiz null, né, eu já tinha falado disso antes, mas para deixar muito claro, olha só. Eu vou pegar o caminho que está à esquerda do 1. Imagina que eu estou buscando um valor menor do que o 1 ali, eu vou buscar para ele. Então eu vou vir aqui, olha, venho para a raiz, estou buscando alguém menor, venho para a esquerda e já caí num null. Então esse caminho raiz null passou por um nó preto, apenas um. Se eu fizer a busca aqui para a direita agora, vou pegar uma outra coisinha aqui, eu venho aqui, passo pela raiz, vou buscar alguém que está à direita do 3, por exemplo. Aí eu busco aqui, vou para a direita, depois eu passo pelo 2, vou para a direita de novo, e eventualmente chego aqui à direita do 3 e chego num caminho null. Esse outro caminho aqui, com o laranjinha mais escuro, ele passa por 1, 2, 3 nós pretos. Assim, obviamente, caminhos raiz null com diferentes números de nós pretos. Não é uma árvore rubro-negra válida. Vamos tentar outra coloração? Vamos lá, vou pegar o preto aqui de novo, vou colocar de novo esse nó preto, esse último nó aqui preto, e vou colocar o vermelho, né, a árvore rubro-negra, aqui em cima. Vai acontecer algo muito parecido. Né? Se eu pegar aqui, direita e esquerda, esse caminho raiz null aqui passa por apenas um nó preto, enquanto que descendo tudo à direita aqui, ou tudo à direita e o último à esquerda, tá? Também é um caminho raiz null válido. Eu passo aqui por 1 e 2, né? O nó vermelho não conta mais 1, 2, nós pretos, tá diferente o número, viola a propriedade 4. Então, outro caso em que eu estou violando a propriedade 4. Tá bom? Só deixar claro para vocês que se eu pegasse aqui, por exemplo, pegar ainda uma outra cor, aqui no primeiro exemplo, se eu venho aqui, raiz direita e esquerda, isso também é um caminho raiz null, tá? Qualquer caminho que corresponde a uma busca mal sucedida, né? Eu fui fazendo caminho tal, a partir da raiz, pegando esquerda e direita conforme eu quisesse, e chegasse numa posição em que, e terminando, né, num apontador null, é um caminho raiz null, não tem muito segredo. Tá? No caso, esse roxinho aqui, ele passa por 2 nós pretos. Então tá bom, esses dois primeiros casos eu violei a propriedade 4. Vamos ver se a gente consegue colorir de outras formas, né? Para evitar esse caso aí do problema dos caminhos raiz null, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui a raiz preta, pegar o vermelho
e colorir esses dois nós de vermelho. Agora notem que os caminhos raiz null têm o mesmo número de nós pretos, né? Se eu pegar aqui para baixo e vir para a esquerda, eu passei por um único nó preto. Se eu pegar, por outro lado, aqui saindo da raiz e tudo à direita, eu também passei por um único nó preto, que é só a raiz. Tá legal, não violo mais a propriedade 4. No entanto, aqui eu violo a propriedade 3, porque eu tenho dois nós vermelhos adjacentes. Então aqui eu estou violando a propriedade 3 por conta dessa adjacência aqui. Tá legal? E por fim, nós podemos ver aqui uma outra coloração. Se eu colorir esse nó 2 aqui de preto, por exemplo, e colorir esses outros aqui de vermelho, acabei apagando sem querer ali. Nós estamos violando a propriedade 1, que a gente, a propriedade 2, que a gente violou a propriedade 2, porque a raiz aqui está vermelha, ela sempre tem que ser preta. Não é a única coisa que eu estou violando nesse caso, tá? Também estou violando a propriedade 4, se vocês observarem, mas foi só para dar um exemplo em que eu quebrei a propriedade 2, tá bom? Então, vocês podem ver que eu não tenho certeza agora que eu fui exaustivo, eu não verifiquei, mas vocês vão ver que se faltou algum é só testar. Nenhuma coloração que eu puder colocar numa listinha aqui com 3 itens, quer dizer, uma árvore, a menor árvore desbalanceada que eu consigo achar, né? Ela já não vai poder ser rubro-negra. Isso foi para ajudar a gente a entender a importância das propriedades e também para ver a intuição do porquê que essas propriedades levam a uma árvore balanceada. Tá? Isso não prova nada, a gente vai falar da altura máxima dela depois, mas isso dá uma intuição de que assim, não é fácil fazer uma árvore desbalanceada se eu respeito essas propriedades. Tá? Então olhem que interessante, apesar da gente não usar, como eu falei lá no início, fator de balanceamento explicitamente, essas propriedades vão impor um balanceamento. É essa a intuição que eu queria começar a desenvolver com vocês aqui. E agora, na sequência, vamos ver exemplos de árvores rubro-negras. Eu já mostrei como uma lista ali com só filho direito, né, 3 nós descendentes ali, não pode ser uma árvore rubro-negra. Agora vamos ver exemplos do que são árvores rubro-negras. Então eu vou colocar aqui uma árvorezinha e vou começar a modificar ela. Vou colocar aqui o nó 5. Esse aqui é a raiz, tá? À esquerda dele a gente vai ter o nó 3, à direita dele o nó 7. E eu vou colorir todo mundo de preto. Tá? Então vamos observar essa... Aqui nós temos os apontadores null, né? Vamos observar então essa árvore. A raiz é preta? É. Checou a propriedade 2. Tem 2 nós vermelhos adjacentes? Não, nem tem nó vermelho. E daí vamos ver a propriedade 4. Todo caminho raiz null tem o mesmo número de nós pretos? Sim, todo caminho raiz null, ele termina aqui, né? Isso aqui é um caminho raiz null, que termina aqui mais à esquerda, esse outro que termina aqui. Todos eles passam pelo mesmo número de nós e todo nó é preto, né? Então todos passam por 2 nós pretos, no caso a raiz e um dos seus filhos. Tá legal? Então até aí estamos safos. Né? Tá tudo bem. Agora vamos começar a modificar ela e ver como que a coisa funciona, até numa brincadeira de fazer uma inserção aqui, para começar a ganhar intuição. A gente vai estudar a inserção com mais detalhes num vídeo futuro, mas ganhar uma primeira intuição aqui. Vamos supor que eu quero colocar um outro nó aqui, um nó 6, que vai ter que entrar pela propriedade de busca, para respeitar a propriedade de busca, entre o 5 e o 7. Então eu vou descer aqui à direita do 5, depois à esquerda do 7, e aqui vai entrar o meu nó 6. Notem que, se eu colocar ele com cor preta, eu já quebrei uma propriedade. Porque ao colocar ele com cor preta, eu teria caminhos raiz null, que terminam aqui à esquerda ou à direita do 6, que passam por 3 nós pretos, é mais do que os caminhos que terminam à direita do 7, por exemplo, que tem 2 apenas. Eu já quebraria a propriedade 4, então o mais seguro, na hora de inserir, o jeito de incomodar menos as propriedades é colocar aqui uma corzinha vermelha. Tá? Então, com isso eu não quebro as propriedades e eu tenho aqui os caminhos raiz null. Todos eles ainda passam por 2 nós pretos. Então, a propriedade 4 está mantida. As outras propriedades também, né? Eu não mudei a cor da raiz e só tem um nó vermelho. Então, não tem como ter 2 adjacentes para a gente chegar a ter problema. Vamos fazer um negócio que é ainda mais interessante. Vamos inserir um nó aqui à direita do 7. Tá? Vou inserir aqui um nó à direita do 7 e um nó de valor 8.
E daí eu vou colorir ele como? Eu vou colorir ele de vermelho. Novamente, a mesma ideia para não quebrar a propriedade 4, não aumentar o número de nós em alguns caminhos raiz null. E daí a gente tem aqui os caminhos raiz null aqui. Tá legal? Então essa árvore continua sendo rubro-negra, continua respeitando as 3 propriedades. Para a gente fechar, notem que eu posso fazer uma recoloração. Tá? Só pra, não precisa, essa árvore está correta. Mas se eu fizer uma recoloração aqui, eu consigo, eu posso fazer essa recoloração sem mudar, sem que ela deixe de ser rubro-negra. Então eu vou fazer uma cópia dela, só para mostrar, para evidenciar essa recoloração que eu vou fazer. Para a gente fechar essa introdução às árvores rubros negras, a gente vai entrar em mais detalhes, como altura, inserção, nos próximos vídeos. Notem então que todo o caminho raiz null, eu quero destacar bem isso para vocês, passa por um certo número de nós pretos. No caso aqui, no caso da árvore da esquerda, eu passo por 2 nós pretos para chegar aqui, por 2 para chegar aqui, por 1, 2 para chegar aqui, né, porque o nó vermelho não conta, eu estou contando o número de nós pretos, é o 5 e o 7, por 2 para chegar aqui, por 2 para chegar aqui, 2 para chegar aqui. Legal. Então está homogêneo como a gente esperava. Só que eu tenho aqui um nó preto, vermelho, um nó 7 que é preto aqui, que tem 2 filhos vermelhos. Então olha que interessante, eu posso trocar um pouquinho essa brincadeira. Eu posso chegar aqui, fazer os filhos dele ficarem pretos e o nó vermelho, o nó 7 ficar vermelho. O que acontece com a minha contagem? Aqui não mudou, né? Eu passo por 2 e por 2. Aqui agora eu vou passar pelo 5 que é preto, o 7 é vermelho, não conta o 6 que é preto. Então aqui, a esquerda e a direita dele, 2 também. E a mesma coisa passando para o 8. Então note que é uma outra árvore rubro-negra. Ela tem os mesmos valores, mas a coloração dela é diferente, então mudou aí algum detalhe, né? Esse detalhe técnico nos nós. Mas continua sendo uma árvore rubro-negra válida, porque respeita todas as propriedades. Tá legal? Isso é uma recoloração. Isso a gente vai ver. Aqui eu fiz sem nenhum motivo. Tá? Como eu falei, a árvore da esquerda estava perfeita, estava tudo certo com ela, foi só para mostrar. Na sequência a gente vai ver como usar recoloração e também rotações para a gente restaurar a propriedade de ser rubro-negra. No caso aqui não tinha nada quebrado, mas a gente vai ver que depois de certas inserções, por exemplo, pode acontecer isso. Tá? Então no próximo vídeo a gente fala sobre a altura máxima, para além da intuição que eu dei para vocês anteriormente, e depois a gente vai falar de inserção.